E para analisar os possíveis efeitos da reforma da Previdência, eu recebo aqui no estúdio o diretor de Relações Governamentais da consultoria BMJ, Juliano Gribeler. Bom dia, Juliano. Como é que está essa expectativa, então, entre os empresários, no mercado em geral, para a votação da reforma esta semana aqui no Senado? Bom, Thiago, a gente está chegando próximo à conclusão de uma discussão que já dura mais de 4 anos, né? A gente tem essa perspectiva da votação da reforma da Previdência como sendo um assunto fundamental para ter uma saúde fiscal do Estado. Mas tem que entender que essa reforma ela tem impactos a médio e longo prazo. Ela elimina um pouco os riscos do governo ficar tão apertado no seu orçamento, de ter que tomar decisões que muitas vezes podem contrariar o mercado, mas também ela não traz nenhuma mudança imediata que vá possibilitar uma atração de investimentos, por exemplo, ainda esse ano. Ou seja, sem a reforma da Previdência, a situação ficaria pior, mas com ela não significa que imediatamente, por exemplo, novos empregos vão ser criados? Isso ela mostra que tanto o Congresso quanto o governo estão dedicados de fato às reformas. Mas essa atração de investimentos ela também tem a ver com a segurança jurídica do país, com a questão de você ter um marco legal que seja de fato bem estabelecido e que possibilite a atração de investimentos. E a recuperação econômica está sendo um pouco mais devagar do que o esperado. Então, essa recuperação econômica um pouco mais lenta, a gente tinha no começo do ano uma perspectiva de PIB próximo de 3%, hoje em dia já está menos de 1%. Então, isso também coloca um pouco de receio com relação à capacidade do país voltar a crescer diante desse cenário internacional que a gente também tem que estar muito conturbado. Agora, um índice importante é o da confiança dos empresários, sobretudo os empresários da indústria, na economia brasileira. Então, com o início do novo governo, essa expectativa, esse índice de confiança aumentou bastante, mas ao longo do ano ele caiu e agora, após o final do segundo trimestre, ele voltou a subir. Você acha que já é uma consequência dessas reformas que têm acontecido? No começo do ano a gente tinha muita expectativa, né? A gente sabia qual era o discurso do governo, mas não sabia se ele ia ser capaz de implementar o que ele estava prometendo. Tinha muita dúvida com relação à governabilidade, a quão liberal seria a agenda do governo ou não, e a gente está vendo agora que, de fato, apesar da governabilidade ser uma situação um pouco mais complicada e delicada de discussão, a forma que ele escolheu de se relacionar com o Congresso, as reformas estão sendo apresentadas, seja por causa do governo estar empenhado nisso, mas talvez mais porque o Senado e a Câmara dos Deputados, de fato, comprou essa necessidade dessas reformas. Então, a gente está vendo que muitas das medidas esperadas pelo mercado estão avançando. Talvez não no ritmo que eles esperassem, talvez não da forma como foi esperado pelo governo, mas estão avançando. E isso faz com que esse sentimento de confiança e de que há, de fato, uma estabilidade, há de fato um plano, uma programação por parte do governo federal no seu relacionamento com os entes privados, mas também na parte regulatória, seja comprovado, né? Perfeito. Em relação à reforma da Previdência, aqui no Senado foi criada uma PEC paralela para tratar, por exemplo, a questão dos estados e dos municípios, não é? Sem esses estados e municípios na reforma, a reforma, vamos dizer assim, da parte federal, ela é suficiente nesse momento para poder recuperar um pouco mais a economia e atingir aquele PIB de 3% ainda ao final desse ano ou não? Ao final desse ano já não tem mais perspectiva de atingir esse PIB, né? Acho que já é uma expectativa frustrada e dificilmente vai se concretizar. Agora, o texto apresentado e aprovado, ele é de fato relevante. A economia que ele está trazendo de quase 900 bilhões é de fato importante para o governo federal, mas claro que se a gente tivesse a inclusão dos estados e municípios, seria um outro cenário muito mais confortável para os próximos anos. A gente tem uma situação muito delicada na economia dos estados, vários estão em recuperação fiscal e procurando outros meios de conseguir se capitalizar e resolver esses problemas de orçamento, e muitos estão ligados a essa questão da Previdência, mas também na forma como está a discussão, a gente tem essa PEC paralela que ainda vai ser votada no Senado, que tem que votar para a Câmara, com temas polêmicos, dificilmente ela deve ser aprovada esse ano. Ainda assim, se ela for aprovada até o próximo ano, é positivo, pois a gente pode ter uma perspectiva de que vai ser uma discussão um pouco mais fácil nos governos estaduais e nos municipais aprovar a reforma da Previdência.